Olá, eu sou Denise Alves e hoje vamos dar continuidade ao estudo panorâmico dos livros da Bíblia. Mas antes de tudo, quero te convidar a se inscrever no meu canal aqui no YouTube. Não se esqueça também de ativar o sininho para receber as notificações quando tiver vídeos novos. Então vamos ao livro de Êxodo. Mas se você não assistiu o panorama do livro de Gênesis, assista! São 3 vídeos. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Também vai aparecer aqui em cima nos cards, daí é só clicar e assistir. O livro de Êxodo é uma continuação da narrativa do povo hebreu no Egito, onde ficaram os descendentes de Jacó, quando vieram por causa da fome no tempo de José. Esse livro conta o processo de formação da nação de Israel, ou seja, de uma família ao nascimento do povo de Israel, por meio da aliança no Monte Sinai. Vamos ao título do livro. A palavra Êxodo deriva do grego, que significa saída ou partida. Refere-se à poderosa libertação de Israel, efetuada por Deus, tirando-os da escravidão no Egito e partindo daquela terra como povo de Deus. Sobre a autoria de Êxodo, bem como de todo o Pentateuco, é atribuída a Moisés. Este livro contém 40 capítulos e, baseado na geografia do livro de Êxodo, pode ser dividido em 3 partes. Primeira parte, Israel no Egito. Segunda parte, a jornada de Israel no deserto. E terceira parte, Israel no Sinai. Vamos à primeira parte, Israel no Egito, dos capítulos 1 ao capítulo 13. Capítulo 1. Quase 300 anos haviam se passado desde a morte de José e do final de Gênesis. Agora eles eram uma nação escrava, sob um novo faraó, de uma dinastia que há muito tempo se esqueceu do que José tinha feito pelo Egito. Este povo, que tinha começado com 70 pessoas, havia se multiplicado tão rapidamente que logo encheu aquela terra. Tal crescimento causou grande preocupação ao faraó, uma vez que os israelitas poderiam se juntar com os outros povos e atacar o Egito. Para reduzir a ameaça da força crescente de Israel, Faraó escraviza os israelitas, forçando-os a construir 2 cidades de estocagem, Pitom e Ramsés. Mesmo com a perseguição, Israel continua a se multiplicar. Então, Faraó, em seu esforço contínuo para reprimir a força de Israel, ordena às parteiras hebreias, Sifrá e Puá, que matem os recém-nascidos meninos israelitas. Mas as parteiras temeram a Deus e não obedeceram. Por fim, Faraó ordena que o seu povo lance os meninos israelitas recém-nascidos no rio Nilo. No capítulo 2, temos o nascimento de Moisés, de pais levitas, Amrão e Joquebede. Após escondê-lo do faraó durante 3 meses, eles o colocaram num pequeno cesto e soltaram no rio Nilo. Então o bebê foi encontrado por nada mais, nada menos que a princesa, filha do faraó, quando ela se banhava no rio, acompanhada das suas servas. Ao abrir o cesto e ver a criança chorando, seu coração moveu-se de profunda compaixão. A irmã de Moisés, Miriam, que estava observando tudo, sugere à princesa que uma mulher hebreia cuide da criança. Ela concorda e Miriam consegue que sua mãe cuide do próprio bebê. Ainda no capítulo 2, temos Moisés já adulto, matando um egípcio que espancava brutalmente um escravo hebreu. No dia seguinte, ele repreende um escravo hebreu que estava maltratando um colega também hebreu.
E o homem retruca dizendo: pensas tu matar-me como mataste o egípcio? E Moisés, percebendo que o seu feito tinha se tornado conhecido, ele foge para o deserto de Midian. Onde, ao chegar, ele ajuda umas mulheres medianitas em um poço e acaba casando com uma delas, Zípora, filha de Reuel, também conhecido como Jetro, com quem ele tem 2 filhos, Gerson e Eliezer. Já no final do capítulo 2, vemos que o tempo passa, aquele faraó morre e aumenta ainda mais a perseguição egípcia aos israelitas, e que Deus ouve o clamor daquele povo e se lembra da aliança feita com Abraão. No capítulo 3, temos Deus falando com Moisés do meio de uma sarça ardente. E Moisés fazendo várias objeções. Deus pediu a ele que tirasse os sapatos dos pés, pois aquele lugar era santo. O Senhor fala para ele que ouviu o choro de Israel e que iria libertá-los, e que ele era o escolhido para libertar aquele povo. Então Moisés faz sua primeira objeção, dizendo ao Senhor que não se achava importante o suficiente para aparecer diante do faraó. Então o Senhor lhe diz que estaria com ele e o traria de volta ao Monte Sinai. Então Moisés faz sua segunda objeção, se queixando de não ter autoridade. E o Senhor diz que ele, o eu sou o que sou, era a sua autoridade. Já no capítulo 4, Moisés faz sua terceira objeção, insistindo que o povo não acreditaria nele. Então o Senhor transforma seu cajado em uma serpente, faz sua mão ficar leprosa e promete transformar as águas do rio Nilo em sangue, caso o povo não cresce nele. Ainda assim, Moisés faz sua quarta objeção, quando se queixa de não ser eloquente. E o Senhor diz a ele que Arão, seu irmão, falaria por ele. Ainda no capítulo 4, temos Moisés pegando sua mulher e seus filhos e partindo para o Egito, com a bênção do seu sogro. E o Senhor dizendo a ele que ajudaria a sua mão na operação de maravilhas, mas que endureceria o coração de Faraó. Então Deus pede para Arão que vá ao encontro de Moisés no deserto, e Moisés lhe conta os detalhes da sua missão. Então eles reuniram os anciãos de Israel, e esses, ao ouvirem a mensagem de Arão e verem os milagres operados por Moisés, creram neles e adoraram a Deus. No capítulo 5, Moisés e Arão foram até Faraó e disseram: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixe o meu povo ir. E Faraó insulta o Deus de Israel, respondendo a eles: não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Então Faraó aflige os israelitas, obrigando-os a recolher sua própria palha para fazerem os tijolos. E descobrindo o motivo da sobrecarga no serviço, os oficiais dos filhos de Israel se zangaram com Moisés e Arão. Moisés, por sua vez, reclama com Deus. No capítulo 6, temos Deus animando Moisés, falando-lhe que é o mesmo Deus que apareceu para Abraão, Isaque e Jacó, e que iria de fato libertá-los do Egito e conduzi-los à terra prometida. Já no final do capítulo 6, temos as genealogias de Rúben, Simeão e Levi, antepassados de Moisés e Arão. No capítulo 7, vemos Deus designando Arão para atuar como profeta e orador de Moisés,
e dizendo que logo derramaria a sua ira sobre a terra do Egito. Vemos também Moisés e Arão indo confrontar Faraó novamente, e o soberano ordenando que seja demonstrado o poder do Deus deles. Então Arão atira sua vara no chão, que vira uma serpente. Os magos do Faraó fazem o mesmo, mas a serpente de Arão engole as deles. Chegamos então às pragas do Egito. Já que Faraó se recusou a ouvir, Deus dá início a uma série de 10 pragas. Após cada praga, o Senhor concede a Faraó a oportunidade de mudar de ideia, mas ele se recusa continuamente. Ainda no capítulo 7, temos a primeira praga. As águas tornam-se sangue. Toda a água do Egito foram transformadas em sangue, e até os rios foram contaminados, vindo a morrer todos os peixes. No capítulo 8, temos a segunda praga, as rãs, que surgiram após Arão estender a mão sobre o Egito. Temos também a terceira praga, piolhos. Arão fere o pó da terra e, de repente, piolhos infestam toda aquela terra. E a quarta praga, moscas. Todo o Egito foi tomado por enxames de moscas, mas nenhuma mosca aparece na terra de Gósen, onde vivem os israelitas. Então Faraó concorda em libertar o povo. O Senhor retira a praga, mas assim que percebe que a praga havia cessado, ele volta atrás na sua decisão. No capítulo 9, temos a quinta praga, peste nos animais. Desta vez, Moisés estende a mão sobre o Egito e, por ordem do Senhor, surge uma praga nos animais em que muitos morreram e grande foi a perda para os egípcios. Mas nenhum animal dos israelitas foi atingido. A sexta praga, úlceras. Depois que Moisés atira brasas de uma fornalha ao ar, úlceras infecciosas surgem em pessoas e nos animais. E a sétima praga, saraiva. A resistência por parte de Faraó se repetiu, e assim o Senhor pediu para Moisés estender a mão para o céu, e uma chuva de pedras e fogo destruiu a plantação e feriu animais e homens que estavam no campo. Mas a terra de Gósen não foi atingida por esta chuva. Já no capítulo 10, temos a oitava praga, gafanhotos. Nesta praga, mais uma vez, o Senhor tocou no povo egípcio, a fim de fazer justiça e libertar seu povo. Enviou então um vento que passou, seguido de inúmeros gafanhotos, devorando muito do que possuía os egípcios. Mais uma vez, Faraó cedeu, mas somente até a praga cessar. Temos também a nona praga, trevas. Todo o céu do Egito se tornou em trevas e passaram dias na escuridão, menos onde os filhos de Israel estavam. O que também não foi suficiente para convencer Faraó a libertar o povo. Já no capítulo 11, temos o anúncio da 10ª praga, a morte dos primogênitos. Essa seria a última praga, em que todos os primogênitos dos egípcios seriam mortos, desde os animais até os servos. Essa praga resultaria na libertação de Israel. No capítulo 12, temos a Páscoa. Deus ordenou que cada família matasse um cordeiro e colocasse sangue nas ombreiras e nas vergas das portas. O Senhor avisou ao povo que feriria os primogênitos da terra do Egito, mas assegurou que, vendo o sangue, passaria por cima, poupando os primogênitos de suas casas.
Em seguida, vem o relato da morte de todos os primogênitos do Egito, até mesmo do filho do faraó. E então temos Faraó ordenando a Moisés que conduza Israel para fora do Egito. Temos também os egípcios apavorados, dando aos israelitas roupas e presentes caros de prata e de ouro. Então, depois de 430 anos de permanência no Egito, Israel parte à noite com cerca de 600.000 homens, junto com suas mulheres, crianças e rebanhos. Agora vamos à segunda parte do livro de Êxodo, a jornada de Israel no deserto, dos capítulos 13 a 18. No capítulo 13, temos a consagração de todos os primogênitos e Deus guiando o seu povo à terra prometida no longo trajeto através do deserto e do Mar Vermelho. Uma nuvem os guiava durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. No capítulo 14, arrependendo-se de sua decisão de libertar Israel, Faraó ordena que o exército egípcio, incluindo 600 carros, capture os israelitas. E em grande desespero, os israelitas clamam a Moisés dizendo: melhor seria servir aos egípcios do que morrer no deserto. E Moisés os tranquiliza, dizendo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor. Então Moisés é instruído por Deus a erguer a sua vara sobre o Mar Vermelho, dividindo as águas e permitindo que Israel passe a seco. E em perseguição aos israelitas, pela trilha seca, os egípcios morrem afogados. Quando Moisés ergue a mão, fazendo com que as águas se fechem novamente. No capítulo 15, temos que após eles atravessarem, grande foi a celebração no lado oriental do Mar Vermelho. Moisés e sua irmã Miriam lideram a nação com canções, músicas e danças. Depois disso, eles viajam 3 dias sem encontrar água. Então chegaram a Mara, que oferece a eles água, mas amarga e imprópria para beber. O povo murmura contra Moisés e Deus ordena que ele lance uma árvore na água e esta se torna pura e doce. Logo após isso, chegam a Elim, onde acampam. Logo encontram 12 fontes de água e 70 palmeiras. No capítulo 16, temos a murmuração constante dos israelitas e Deus provendo um suprimento diário, o maná, e depois enviando codornizes para servirem de alimento para eles. No capítulo 17, temos eles partindo do deserto de Sim e acampando num lugar chamado Refidim, onde os israelitas sedentos e rebeldes contendem com Moisés e ao comando de Deus, Moisés fere a rocha que de modo sobrenatural jorra água limpa e potável. Ainda no capítulo 17, temos Josué liderando o exército israelita na vitória contra as forças amalequitas, enquanto Moisés orava por eles em um monte próximo e mantinha suas mãos levantadas com a ajuda de Arão e Hur. No capítulo 18, Moisés encontra-se com sua esposa, seus filhos e seu sogro. Ele relata a eles como Deus conduziu o povo para fora do Egito. Temos também aqui seu sogro Jetro, lhe aconselhando a designar homens capazes para atuarem como juízes, uma vez que surgem várias contendas entre o povo. Vamos à terceira e última parte do livro de Êxodo, Israel no Sinai, capítulos 19 a 40. No
capítulo 19, temos que depois de 3 meses que haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. E enquanto o povo estava acampado ali, aos pés do Monte Sinai, Moisés é instruído a informar o povo de que o próprio Deus os visitaria na forma de uma nuvem escura, ao fim de 3 dias. Por isso, todo o povo deveria se purificar para este encontro. Então o Senhor aparece acompanhado de trovões, relâmpagos e um alto som de trombetas. E o Monte Sinai é logo coberto por fumaças. Então Moisés e Arão sobem ao encontro de Deus. No capítulo 20, temos a entrega do famoso Decálogo, os 10 mandamentos, ao povo de Israel. Este formava a base da lei dos hebreus. Do 1º ao 4º mandamento, temos as obrigações do homem com Deus. E do 5º ao 10º, nós temos as obrigações do homem para com o seu próximo. Os mandamentos são: primeiro, não terás outros deuses diante de ti. Não farás para ti imagens esculpidas. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Honra o teu pai e a tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho e não cobiçarás. Depois dos 10 mandamentos, que era o código moral, temos do capítulo 21 ao 23 o código social, que eram as leis comuns. Essas leis abrangem todos os aspectos da vida diária, desde a bondade para com as viúvas e os órfãos, até a pena de morte pelo assassinato e a hospitalidade com os forasteiros. No capítulo 24, temos Moisés, conforme tinha sido instruído por Deus, edificando um altar com 12 pilares, representando as 12 tribos de Israel. Então ele sela a aliança de Deus com Israel, espalhando sangue de animais sobre o povo e sobre o altar. Ainda no capítulo 24, temos Moisés, Arão, seus filhos Nadab e Abiú e mais 70 anciãos contemplando Deus no Monte Sinai. E depois disso, Moisés sobe novamente o monte sozinho, onde passa lá 40 dias. Nos capítulos 25 a 27, temos Deus dando a Moisés os detalhes exatos para a construção do tabernáculo. Deus dá a Moisés uma lista de ofertas aceitáveis para o tabernáculo: ouro, prata, cobre, linho fino. Ele também descreve o perfil correto do contribuinte. A oferta viria de todo homem cujo coração mover voluntariamente. No capítulo 28, temos Deus chamando Arão e seus 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, para o ofício sacerdotal. Em seguida, Deus instrui Moisés na confecção das roupas do sumo sacerdote Arão e para os outros sacerdotes. No capítulo 29, tem como deveria ser a consagração e a unção dos sacerdotes e as suas ofertas. No capítulo 30, tem outras instruções referente ao tabernáculo e aos utensílios. No 31, temos Deus chamando pelo nome a Bezalel e a Aholiabe para supervisionar toda a construção do tabernáculo. No capítulo 32, enquanto Moisés estava no monte, os israelitas decidiram se voltar à idolatria, fazendo para eles um bezerro de ouro. Deus ficou muito zangado e ameaçou destruir os israelitas e começar um novo povo apenas com Moisés.
Quando ouviu isso, Moisés intercedeu pelo povo. Ele lembrou a Deus da aliança que tinha feito com a família de Abraão, cujos descendentes eram o povo de Israel. Apesar da maldade do povo, Moisés pediu piedade, porque amava aquele povo. Depois Moisés desce o monte e vê a idolatria e a imoralidade entre os israelitas. Ele quebra as tábuas que continham os 10 mandamentos, derrete o bezerro de ouro e o reduz a pó, mistura com água e força o povo a beber. Ele ainda repreende Arão e ordena que os levitas matem 3.000 dos principais causadores do problema. Depois disso, Moisés se apresenta novamente diante do Senhor com o pecado do povo, um pecado que não era dele. Ele não estava no meio do povo quando aquilo aconteceu. E diz ao Senhor: grande pecado este povo cometeu. Ele foi ousado ao pedir perdão por um povo que estava condenado à morte, e ele pediu a vida. Ele disse: se o Senhor não puder fazer isso, que o Senhor não tem obrigação de fazer, porque este povo merece a morte, risca o meu nome do livro que escrevestes. Deus ouviu a intercessão de Moisés e não destruiu os israelitas. Eles foram castigados, mas Deus não os abandonou. No capítulo 33, temos Deus os mandando seguir viagem, prometendo enviar um anjo para derrotar os inimigos, pois ele mesmo não iria com eles. Depois, Deus se encontra com Moisés na entrada da congregação e fala com ele como um amigo. E ao pedido de Moisés, Deus concorda em continuar com Israel em sua jornada. Ainda no capítulo 33, temos Moisés com a permissão, vendo a glória de Deus, enquanto está na fenda da penha. E isso faz com que o seu rosto resplandeça. No capítulo 34, temos Deus pedindo a Moisés que lavre 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e suba novamente o monte, que ele escreveria nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras que ele quebrou. E também Deus prometendo que expulsaria os inimigos de Israel na terra de Canaã. Ainda no capítulo 34, temos Moisés descendo do monte. Ele não sabia, mas seu rosto resplandecia, pois ele havia falado com Deus. Quando Arão e todo o povo olharam, temeram-se a chegar a ele. Agora, dos capítulos 35 ao 40, que são os últimos capítulos do livro, temos a construção do tabernáculo. Grande parte desses capítulos é uma repetição das instruções dadas a Moisés no monte, que já foram registradas nos capítulos 25 ao 31. Na nossa mentalidade ocidental e moderna, talvez achemos desnecessária a repetição, mas ao ouvido do hebreu, refletia a importância e a solenidade do processo da construção. Fazendo um resumo desses capítulos finais, temos Moisés animando quem tinha um coração voluntariamente disposto a dar uma oferta de matérias-primas para a construção do templo. Os filhos de Israel responderam com prontidão. Todos deram de acordo com a sua capacidade. Até as mulheres puderam ofertar, fazendo trabalhos manuais. Depois Moisés deixou claro que Bezalel e Aholiabe foram escolhidos para executar determinadas tarefas por causa de suas habilidades especiais. Os materiais foram entregues aos artesãos especializados. Quando se verificou que o povo levava mais que o necessário para a obra, Moisés ordenou que ninguém mais levasse ofertas.
Depois disso, a obra começa. Temos aqui detalhes de como foram preparadas as cortinas, as tábuas, os véus, como foram construídas também a Arca da Aliança, a mesa, o candelabro, o altar de incenso, o altar de bronze, a bacia de bronze, o átrio. No capítulo 39, temos ainda detalhes sobre a confecção das roupas dos sacerdotes. E depois de 6 meses de construção do tabernáculo, da mobília e de seus utensílios, quando tudo estava pronto, as peças foram levadas a Moisés para a inspeção. No capítulo 40, que é o último, temos a montagem do tabernáculo. Depois de 2 anos que tinham partido do Egito, Deus instruiu Moisés a erguer o tabernáculo. E quando tudo estava no lugar, Moisés ungiu o tabernáculo e toda a mobília com azeite de unção. Já no final do capítulo 40, temos o tabernáculo sendo cheio da glória do próprio Deus. A nuvem que até ali os guiava moveu-se e pousou na cobertura da tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de modo que nem Moisés conseguia entrar no santuário. Aquele homem que falou com Deus face a face e que brilhava com a luz celestial, constatou que, por enquanto, não podia entrar em um lugar com tanta glória. Então aí termina o panorama do livro de Êxodo. Fique ligado que logo estaremos postando o panorama do livro de Levítico. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreva para receber outros vídeos como esse. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.